João capítulo 16, versículos 5 seguintes. João capítulo 16, versículos 5 seguintes. Agora vou para aquele que me enviou. E ninguém de vós pode me perguntar: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto de meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos, nessa manhã de Pentecostes, como eu rezava junto com o Papa, e que o Brasil inteiro teve a grande alegria de assistir ao vivo pela TV Canção Nova, e ouvir pela Rádio Canção Nova, essa maravilhosa celebração acontecida em Roma, no dia em que a igreja recorda o 38º ano do falecimento de João 23. Quando eu dizia ontem que eu via no fato do corpo de João 23 não ter sido corrompido, que eu via aí que isso era uma impressão minha, que isso era uma moção minha, mas que eu via aí um grande sinal de Deus. Eu hoje fiquei muito feliz ao ler o texto, ainda em italiano, que o Ronaldo, imediatamente depois da celebração, nos passou, e ver que o sinal é muito maior. Eu não sabia que hoje fazem 38 anos que o João 23 faleceu. Quando eu falei dos 40 anos em que ele fez a grande oração pedindo que se reproduza, que aconteça de novo, no meio do povo cristão, os prodígios de um novo Pentecostes. E ao ler a homilia de Sua Santidade o Papa hoje de manhã, a gente chega a essa certeza. Tudo aquilo que nós falamos aqui, nas pregações, nas canções, é aquilo que a igreja está convidando insistentemente o mundo a viver. Por isso o Papa encerrava parodiando João 23, rezando com João 23. Para mim, uma frase que pode ser o tema dessa pregação, já para o pessoal do Davi, e que deveria ser o grande lema na minha vida, e eu quero que seja na sua vida e na vida do mundo, para esse primeiro ano do novo milênio. Que tudo seja grande em nós. Repita isso. Que tudo seja grande em nós. E esse texto de São João nos fala exatamente disso. Ontem eu dizia que o encardido, quando quer nos convencer, ele vai minimizando as coisas.
E ele vai tentando fazer nos acostumar com coisas pequenas, com alegrias pequenas, com oração pequena, com uma vida pequena, minimizada, apequenada, pisoteada. Porque é típico do discurso dos derrotados levar para o fundo, quanto mais gente melhor. Mas Jesus diz: para vocês é importante que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. E o Paráclito, quando ele vier, ele vai convencer o mundo de 3 coisas. Primeiro, do pecado. E o pecado consiste em não crer em Deus. Segundo, a respeito da justiça. E que justiça é essa? A justiça é a misericórdia, é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o reino de Deus que precisa ser buscado em primeiro lugar. E vai convencer o mundo a respeito do juízo. E esse eu quero reler com as próprias palavras que Jesus usa no Evangelho. O que significa esse juízo? Que consiste em que o príncipe desse mundo, o encardido, já está julgado e condenado. E porque ele já está julgado e condenado, é que nós podemos proclamar que tudo seja grande em nós. Não nascemos para coisas pequenas, não nascemos para pequenez. Há uma passagem linda na vida de Jesus, quando ele vai no país dos Gadarenos, e lá há um homem tomado pelo espírito do encardido. E quando Jesus expulsa o encardido entra numa manada de porcos e se lança num precipício. Esse é o lugar dele, o precipício, a manada de porcos. E hoje também, como Jesus continua expulsando-o do coração e da vida de cada um de nós, porque Ele deseja que tudo seja grande em nós, o encardido também se precipita numa manada de porcos, no aporcalhamento da vida, levando as pessoas para um chiqueiro, para a sujeira. A pessoa vai se acostumando com a sujeira. Quando a gente vem do interior e chega numa cidade poluída, a gente sente aquele ar poluído. Antigamente, quando a gente vinha nos congressos da juventude em Aparecida do Norte, no segundo domingo do mês de julho, e quando atravessávamos a Serra da Mantiqueira, ia chegando aqui Lorena, a gente começava a passar mal, porque existia uma fábrica de papel aqui, acho que em Guaratinguetá, que não tinha filtro, e aquilo era um cheiro medonho. Mas o povo que vivia aqui já tinha acostumado, nem notava diferença. Quando a gente descia para Cubatão, para Santos, quantas vezes aconteceu comigo de ir para lá para pregar um retiro, um evento, e quando começava a descer a serra, começava a passar mal, com aquele cheiro medonho de poluição. E as pessoas de lá, a gente já acostumou. O encardido gosta que você vai se acostumando com o pecado, vai se apequenando, vai minimizando. E a palavra de João Paulo II para nós hoje, reproduzindo essa oração de João 23 há 40 anos atrás, no dia do 38º aniversário de sua morte, nesse Pentecostes maravilhoso celebrado na Praça de São Pedro, e o Papa pedia no início da homilia que ele gostaria que acontecesse naquela praça, a praça da fé cristã, a mãe da fé cristã, os prodígios do Pentecostes acontecido há 2000 anos atrás, com a presença de Maria. E é isso que ele quer que aconteça hoje também, para que
tudo seja grande em nós. Que tudo seja grande em nossa família, que tudo seja grande em nossa comunidade. Essa é uma grande confirmação para nós, de que Deus não nos chama para coisas pequenas, que nós temos o Espírito Santo Paráclito. E aí vem essa palavra fabulosa. Todas as possíveis traduções, segundo os grandes estudiosos da língua grega e da exegese bíblica, todas as possíveis traduções da palavra Paráclito e do verbo que vem dessa palavra, paráclein, todos os significados juntos ainda não conseguem imprimir o que a palavra de fato significa. O que é o Paráclito que São João usa 5 vezes no Evangelho? Inclusive nesse texto que acabamos de ouvir e que o Papa usou na oração que fazíamos. O Paráclito é, numa linguagem jurídica, o advogado de defesa. Mas não advogado de defesa no sentido de alguém que é pago para tentar defender você. Não. Paráclito é o advogado de defesa que procura, de todas as formas possíveis e imagináveis, provar que você é inocente. Mais do que isso, ele tenta mostrar a sua inocência de uma forma tão profunda que ele é capaz de se colocar no seu lugar. O Paráclito era aquele que tomava o lugar do réu. É o amigo do réu. Paráclito significa também aquele que é chamado, aquele que é invocado para tomar a causa de alguém, de modo especial, a causa perdida. É como se alguém tivesse caído num imenso buraco e não tem como sair de lá, impossível sair, não tem aonde se agarrar para sair, é um abismo muito profundo. Então, essa pessoa intercede, chama o Paráclito. Vem essa pessoa, o Paráclito, é aquele que vai tirar você daquela situação que você sozinho não conseguiria sair. Paráclito é também aquele que é chamado, que é convidado para uma palavra de encorajamento. Quando os soldados se reuniam para sair numa batalha, Paráclito era aquele que fazia o discurso inflamado para dizer: vão, vocês não precisam ter medo, vocês vão vencer, a batalha é nossa. Paráclito é também o consolador. É aquele que é chamado a estar do lado de alguém que está precisando de consolo, do lado de alguém que está precisando de auxílio, do lado de alguém que está precisando de coragem, do lado de alguém que precisa inventar uma grande batalha, do lado de alguém que precisa enfrentar um inimigo muito poderoso. Pois é tudo isso e muito mais que Jesus quis nos falar a respeito do Espírito Santo. Ele é o Paráclito, aquele que o próprio Cristo, junto do Pai, enviou sobre nós. Para quê? Para estar ao nosso lado, até os confins do mundo, para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, para nos revelar a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Meu irmão, minha irmã, aplique agora os sentidos dessa palavra fabulosa, a ação e a pessoa do Espírito Santo na minha e na sua vida. Quando São Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição de minhas mãos, pois Deus não nos deu, versículo 7, um espírito de timidez, mas
de fortaleza, de força, de sabedoria, de coragem. São Paulo estava falando que Deus nos deu um Espírito Santo Paráclito. Não nos deu um espírito de timidez, de medo, de achar que nós somos muito fraquinhos. É isso que o encardido quer fazer. Ele quer fazer você ser fraco. O Padre Jonas ontem fez uma analogia fabulosa do molequinho que dá o dedo para o boi chupar e vai puxando o boi. Que imagem fantástica do encardido. O encardido é um molequinho que mela o dedo no mel que a gente mais gosta e põe na nossa fusta, nas nossas ventas, e vem puxando a gente feito besta lá pro fundo, para onde ele está acostumado aí, que é o chiqueiro, o abismo. Ele está treinado aí viver com os porcos. Ele treinou isso já durante o tempo que Jesus viveu na terra, e agora ele está levando uma porção de gente para esse chiqueiro, aquele mesmo chiqueiro que ele levou o filho mais moço da parábola do filho pródigo. Ele está melando o dedo no pecado, enfiando nas nossas ventas e nos arrastando. Por quê? Porque nós achamos que somos fracos. Mas nós não somos fracos. Sozinho sim. Sozinho eu não sou nada. Sozinho eu sou um monte de bosta. Sozinho eu não vale porcaria nenhuma. Mas na mão de Deus eu posso fazer muito, se eu deixar o Espírito Santo agir em minha vida e trabalhar em minha vida. E é isso que está faltando para nós. O Espírito Santo, o Paráclito, é o nosso defensor. Muitas e muitas vezes eu ficava me perguntando, mas defensor do quê? Por que nós precisamos desse defensor? Por que nós precisamos desse advogado de defesa? Mas quando nós vamos compreendendo a palavra, e de modo muito especial, iluminados pela carta de Paulo aos Romanos, e pelo livro do Apocalipse, eu comecei a entender melhor a função do Espírito Santo. São Paulo aos Romanos, ele pega o Evangelho e faz uma aplicação à prática. E ele fala rasgado. A partir do capítulo 1, ele diz que o ser humano trocou a verdade de Deus pela mentira. Adorou e serviu a criatura ao invés do Criador, que é bendito para sempre. No capítulo 3, versículo 23 de Romanos, São Paulo chega a uma conclusão drástica. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos. Podíamos dizer, todos pecamos e estamos privados da glória de Deus. E esse pecado é numa dinâmica tão terrível que no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, Paulo chega a uma conclusão terrível e fatal. O salário do pecado é a morte. Pelo pecado, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos condenados. E é triste ver que o mundo tem medo de contaminações, tem medo disso, tem medo daquilo, mas não tem medo do pecado, não tem medo do único que pode perder a sua vida nessa e na outra vida também. Nós somos continuamente dominados e acusados pelo pecado. Ao falar de Maria, a mulher revestida do sol, a mulher que pisou a cabeça do dragão, a mulher que tem a lua aos seus pés, São João nos conta, e talvez por isso ele tenha falado tanto do Espírito Santo Paráclito, que o encardido é o acusador de nossos irmãos. É o acusador de cada um de nós, que dia e noite ele fica nos acusando diante de Deus. E aí nós entendemos isso
que São João escreve aqui no capítulo 16. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade que o meu Pai vai revelar, que o meu Pai vai mandar, ele vai convencer o mundo a respeito do pecado. E aqui, meus irmãos, é algo prático demais, é algo sério demais. De que lado nós estamos? Eu ontem à noite fiquei rezando até 1h30 da manhã a partir de São Lucas. E eu fiz uma lista, porque fiquei impressionado com a grande característica dos homens e das mulheres de Deus. São Lucas repete 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 vezes no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. A grande característica que tem que ter o homem e a mulher de Deus. Há algo em comum, e ele repete com a mesma frase, foi por isso que me chamou a atenção. Há algo em comum em João Batista, já no ventre da mãe, em Maria, em Isabel, em Zacarias, em Simeão, em Jesus, em Pedro, nos diáconos, em Estevão, em Paulo, em Barnabé, nos discípulos e em todos, 2 vezes. Ao lado desses nomes que eu citei, a partir do capítulo 1 de São Lucas vai aparecendo: João Batista será cheio do Espírito Santo. Lucas 1,15, Lucas 1,28, cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Lucas 1,41, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 1,67, Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. 2,25, Simeão, homem cheio do Espírito Santo. Lucas 4,1, Jesus cheio do Espírito Santo. Aí vai para Atos dos Apóstolos. Se chegou em Jesus, agora precisa chegar na igreja. Jesus é cheio do Espírito Santo. Aí começa o Pentecostes. Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4,8. Pedro ficou cheio do Espírito Santo. 4,31. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 6, versículo 3. Diáconos, homens cheios do Espírito Santo. 6, versículo 5 e versículo 55. 2 vezes repete a mesma frase. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Atos 9, versículo 17. Paulo, homem cheio do Espírito Santo. 11, versículo 24. Barnabé, homem cheio do Espírito Santo. 13, versículo 9. Paulo, homem cheio do Espírito Santo. 13, versículo 52. Os discípulos, homens cheios do Espírito Santo. Veja, essa é a marca registrada do homem e da mulher de Deus. E essa tem que ser a nossa marca registrada. Repletos do Espírito. Para que tudo seja grande em nós. É a única coisa que nós precisamos. Isso aqui eu escrevi, era 1h30 da manhã. A única coisa que nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios, repletos, intensos do Espírito. Que não tenha nenhum espaço em nossa vida para outros espíritos. Para o espírito do ódio, do desamor, da mentira, da fraqueza, do medo. Não, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E não porque nós mereçamos, não merecemos. Mas é dom. E por isso que Paulo reza na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 17 seguintes: eu oro a Deus para que cada um de vocês sejam robustecidos. Robustecer é fazer musculação, para ficar robusto, forte, sem nenhuma fraqueza. Robustecidos pelo Espírito, para o crescimento do vosso homem interior. Vamos ler do jeitinho que São Paulo escreveu aqui, na carta aos Efésios. Efésios capítulo 3.
Por esta causa, dobra os joelhos na presença do Pai. Versículo 14. Ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro. Não é segundo a nossa graça, o nosso merecimento. Não, nós não merecemos. Que Ele vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro. Olha que frase estupenda, fabulosa. Que sejais poderosamente robustecidos pelo Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Isso é oração. Efésios 3, 14 seguinte. Por esta causa, dobra os joelhos em presença do Pai. Tem calo no joelho? Ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Ah, padre, porque eu não mereço. Mas não merece mesmo, rapaz. E não adianta querer fazer uma oração de vítima. Ah, porque eu sou muito fraco. Fraco não pode ir para o céu. Fraco tem que descer junto com aqueles poucos lá para baixo. Fraco é para rolar morro abaixo. Carro com motor fraco para subir morro, ele vai patinando, vai indo, não aguenta. Motorzinho 1000 para subir um morro já é um sufoco. Fraco não sobe morro. E para ir para o céu tem que subir. Jesus subiu e foi preparar um lugar para nós. Na casa do meu pai tem muita morada. O coração do pai é tão grande que cabe cada um. Cada um tem uma suíte presidencial feita especialmente pelo Pai no seu coração. Mas para chegar lá tem que subir. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto e não as lá de baixo. Se você gosta das coisas lá de baixo, você gosta de fuçar, quem gosta de fuçar é o porco. Pois então vai para esse chiqueiro. Mas São Paulo dobra o joelho e reza ao Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Oh, meu irmão, minha irmã, eu vivo, eu existo, porque Deus cuida de mim. Por que eu estou vivo? Por que eu não gosto e fiz um trato com Deus no que depender de mim? Todos os anos, no dia do meu aniversário, eu fujo. Eu não gosto de receber parabéns. Não é por falsa humildade, não, porque eu não tenho nada de humilde. Isso é uma oração cara dura. Porque se eu estou vivo, única e exclusivamente é graça de Deus. E se alguém mereceu os parabéns ou os pêsames, é Ele. Ele que me sustenta, Ele que me torna vivo. Único. Mas o encardido não. O encardido ele te eleva para depois vir e te derrubar. Ele põe doçura no dedo, igual o molequinho que levou o boi para o buraco. O encardido faz conosco igual o mosquitinho que voou pela primeira vez. Quando ele chegou em casa, a mãe perguntou: como é que foi o seu primeiro voo? Ele disse: mãe do céu, foi maravilhoso. Olha, não quero nem contar para a senhora não vai acreditar. Onde eu passava, o povo me aplaudia. Cuidado. O encardido, o aplauso dele é também assim, é querendo matar o mosquito. E ele achando que é para aplaudir. Ele faz isso conosco. A nossa existência se deve única e exclusivamente ao Pai do céu. E é a Ele que Paulo pede, hoje eu peço, para que vos conceda, vos dê. Você não pode comprar. Você não tem mérito nenhum para ganhar. Eu também não tenho. Nenhum de nós aqui tem mérito para receber o dom de Deus, que é o Espírito Santo. É o Pai que vos conceda. E ainda para frisar isso, segundo o seu glorioso tesouro. Não é segundo a minha oração. Não é conforme o sacrifício que eu faço. Não é nem porque eu rezo ou deixo de rezar. Paulo já rezou para mim e para você. Que sejais poderoso. Eu gosto desses superlativos bíblicos. A Bíblia não tem medo do superlativo.
A Bíblia fala em plenitude, em grandeza, em infinito. É o encardido que ensina a gente a minimizar as coisas. Porque a gente é fraca, a gente é isso. Então não pode ir para o céu. Então você desce para o buraco. Olha o superlativo. Para que sejais poderosamente robustecidos. Não é uma forcinha a mais, não. Dá uma forcinha aqui. Se você quer forcinha, não peça para Deus. Quem gosta do inha é o encardido. Ele que gosta de forcinha, de camisinha, do tapinha, ele que gosta de cizinho. Se você quer ser poderosamente robustecido, mas é para ser forte mesmo, é para ser grande, então você tem que se abrir ao Espírito Santo. Que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O crescimento do vosso cura interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações interior, arraigados, enraizados e consolidados. Meu Deus, consolidar é coisa sólida, é coisa firme. É coisa que não se abala facilmente. Na caridade, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, isto é, conhecer a caridade, o amor de Cristo, que desafia todo conhecimento. E olha que frase final desse versículo 19. Tudo isso ele pede para quê? Última frase do versículo 19. E sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E sejais cheios de toda a plenitude. Meu Deus, cheio de plenitude. Que jeito isso? O mundo acostumado com as ninharias, com as coisinhas pequenininhas. Que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu não consigo isso, Paulo. Claro que não consegue, bobão. Pode tentar o que você quiser, desde que você anda. Você nunca vai conseguir. Agora você quer um jeito? Versículo 20. Aquele que pela virtude que opera em nós, pode fazer, olha outro superlativo, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A Ele seja dada a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações da eternidade. Amém. Esse amém tem que ser amém de Paulo. Essa é a marca. E que coisa interessante, na listinha que eu fiz de São Lucas, no Evangelho, João Batista, Maria, Isabel, Zacarias, Simeão, Jesus, todos, Pedro, todos, diáconos, Estevão, Paulo, Barnabé, Paulo, discípulos. Todos esses textos, escritos por quem? Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Lucas. E os Atos dos Apóstolos? Qual é a profissão dele? Médico é aquele que faz diagnóstico. Para fazer um prognóstico, ele faz um diagnóstico. Um médico inspirado pelo Espírito Santo, ele começou. Como é que se descobre uma doença epidêmica? Vem um paciente, o médico examina. Vem outro, ele examina. Uai, é a mesma doença de antes. Vem outro, ele examina. É a mesma doença. Para aquela doença já descobre o remédio. Tem que achar o remédio certo para a doença certa. A doença é sempre errada, né? Mas para a doença que corresponde àquele remédio. Porque não pode, porque remédio pode dar. Você, por exemplo, dá um laxante para uma pessoa que está com problema de tosse comprida. Olha, meu filho, terrível. É remédio, é uma doença. O médico, ele vai lá
a fundo. Ele vai descobrir, vai fazer um diagnóstico. Ele vai conhecer a fundo. O diagnóstico que Lucas faz, desde João Batista, de Maria, de Isabel, de Zacarias, de Simeão. Olha aqui. João Batista, Lucas 1,15. Ainda no seio de sua mãe. Então, quem está ainda na barriga da mãe? Maria, cheia de graça. Uma menina de 14 anos de idade. Isabel, cheia do Espírito Santo. Uma senhora de uns 65, 70 anos. Zacarias, cheio do Espírito Santo. Um homem de uns 65, 70 anos. Simeão, homem cheio do Espírito Santo. Um homem de uns 80 anos de idade. Jesus, cheio do Espírito Santo. Tinha 30 anos de idade. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, bom, é com 1, com 2, com 5, com 10, com 50 anos de idade. Todas as idades, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, cheios do Espírito Santo. O diagnóstico é o mesmo. E é esse o segredo do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo torna-nos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ao contrário, se você pega no Evangelho, por exemplo, Mateus capítulo 23, quando ele fala dos fariseus, dos hipócritas, ele diz que eles também são cheios. Do quê? Cheios de toda a hipocrisia, cheios de mentira, cheios de pecado, cheios de malícia. De qual espírito eu estou cheio? Não pense você que tem jeito de você deixar metade para o Espírito Santo e a outra metade para o encardido. Não pense você que você tem condição de dar 90% para o Espírito Santo e os outros 10% você pode dar para o encardido. Você tem esse direito, não. Ou você é 100% do Espírito Santo, ou você não é nada. Nada, 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 nada. É por isso que nós chegamos ao 100%. Quando não se chega ao 100%, é a vitória do encardido. Mas para a gente não desanimar, no mês seguinte vem os 100% e ainda vem mais uns. Nesse mês veio 13 mil a mais. Para lembrar que o dia 13 de maio é o dia de Nossa Senhora. E que Maria, cheia de graça, no dia dela, pôs a canção nova, atravessando o oceano, evangelizando a Europa. Já que foi consagrado do jeito de Maria, é do meu jeito? Muito bem, do meu jeito tem que sobrar. E tem que sobrar 13 para saber que é do meu dia. Acabou. Agora esse mundo, para esse mundo ser cheio do Espírito Santo, tem que ter uma condição. Eu, Padre Léo, tenho que ser cheio do Espírito Santo. Você, irmã, tem que ser cheia do Espírito Santo. Você que não escuta a voz, mas escuta Deus, escuta, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você, pai, tem que ser cheio do Espírito Santo. Você, mãe, tem que ser cheio do Espírito Santo. Você, jovem, tem que ser cheio do Espírito Santo. Você, velho, tem que ser cheio do Espírito Santo. Você, criança, tem que ser cheia do Espírito Santo. E o mundo será cheio do Espírito Santo. Mas, tomando um golo d'água, a gente olha para a situação do Brasil, que está na iminência de viver um apagão, o racionamento de energia. Eu voltei de Israel faz 20 e poucos dias, e cada vez que eu vou a Israel eu me impressiono. Porque Israel tira 60% da água que consome do lago de Tiberíades, do mar da Galileia. Esse mar, que é um lago,
fica a 212 metros abaixo do nível da terra, do nível do mar. E eles têm que jogar isso a mais de 1000 metros acima do nível do mar, para poder ter água. E Israel é um país fabuloso. A gente anda nos jardins e só vê flor, flor, flor. Israel é o país das flores. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de Israel, porque eu amo flor. Flor é o sorriso de Deus. Flor é Deus insultando a gente, é Deus dando risada de nós. Olha para uma flor, você fala, olha se Deus não dá risada. Ele fica dando risada. Como é que da terra nasceu? Quem foi que pôs aqui essa cor lá dentro? Quem que pôs tinta amarela lá dentro da terra? Vermelha, verde? Como é que a mesma flor pode ser cor de rosa? Lá em Betânia tem uma flor que de manhã ela é branca e de tarde ela fica cor de rosa. Eu fico olhando para ver a hora que Deus vem pintar, mas não peguei ele ainda, mas uma hora eu pego. Aí ó, então flor é fabuloso. Aí quando você olha Israel é tudo cheio de flor. Aí você chega lá perto, parece essa canaleta que tem aqui, cheia de fio. É assim as terras em Israel. É tudo cheio de mangueira de borracha. Das mangueiras comuns de regar, cheio de furinho. E eles de noite abrem um pouquinho e vai saindo gota a gota para regar a terra. Todos os jardins, nas ruas, nas praças, é tudo assim, para plantar flor. E aí você olha para o Brasil do apagão e pensa que o Brasil tem o maior e mais volumoso rio da face da terra. Para falar de um deles, o Amazonas. O volume de água do rio Amazonas, na sua evasão, sei lá como é que chama isso? Como é que está? Tem uma palavra própria, né? Eu não sei agora. A ida d'água dele, o tanto de água dele que vai. A cada 30, passa na palavra? Vazão. É vazão. Muito bem, muito obrigado aos universitários aqui. A vazão do rio Amazonas. 30 segundos de vazão do rio Amazonas, 30 segundos, é suficiente para matar a sede de todos os habitantes do planeta Terra. Sabia disso? Léo também é cultura, minha filha. Não é só o show do 1 milhão, não. 30 segundos. Mas parece que nós temos que fazer igual aquele menino que a mãe ficou impressionada. O rapazinho tinha uma fé fabulosa. O menino de 9 anos à beira da cama, ajoelhado, rezando: Nossa Senhora, Mãe de Deus, eu te suplico que o rio Amazonas possa tocar o solo baiano. Ó Mãe querida, Mãe amada, Senhora do bom conselho, Mãe da misericórdia, Mãe do bom fim, eu te peço que o rio Amazonas fecunde as terras baianas. Que o rio Amazonas, ó Mãe, possa vir inundar o solo baiano. E a mãe ficou impressionada. Que coisa linda. O meu menino está com medo do racionamento, está com medo do apagão. Que coisinha linda. E a mãe chorando, emocionada. E ele: Senhora poderosa, eu te suplico, faz com que esse rio, ainda hoje, venha tocar o território do meu querido estado da Bahia. E a mãe emocionada chamou o pai. O pai também ficou impressionado. Que coisa, que deixa uma criança, que consciência de uma criança. A preocupação ecológica. Que coisa linda. E o menino lá: eu te suplico, eu volto a insistir, ó Mãe dos desesperados, Senhora dos aflitos, ouça o meu grito, que o rio Amazonas, com as suas volumosas águas, possa irrigar o sagrado chão do solo baiano. Quando ele terminou de rezar, a mãe e o pai emocionados falaram: ai filho, que lindo. Você está preocupado com o apagão, filho? Ele falou: não, pai,
É que eu escrevi isso na prova de geografia hoje. Essa oração Deus não escuta nunca. E infelizmente é o que acontece. Nós temos rios para tudo quanto é lado, mas está canalizado para onde? Oh, meu irmão, minha irmã, o encardido pega o rio de água viva que sai do seu coração, do meu coração, do nosso coração, de homens e mulheres batizados no Espírito, e joga isso para o chiqueiro. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Então nós entendemos o Paráclito. Ele é o nosso grande advogado. É aquele que vem fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Esse é um dos sentidos da palavra Paráclito também. É aquele que vem em socorro daquele que não consegue fazer, que está numa situação impossível. Eu estou diante do impossível. Maria mesmo, quando disse para o anjo, ela falou para ele: mas como isso vai acontecer? E é como se o anjo tivesse dito: o Paráclito vem, e ele vai te cobrir com a sua sombra, a força do Altíssimo te cobrirá, e aquilo que é impossível ao ser humano, a Deus é possível. Tudo é possível àquele que crê, tudo é possível. Nada é impossível se você tiver essa característica: ser um homem, ser uma mulher cheia do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo. Enquanto nós formos cheios do pecado, e olha, nós nos enchemos por pouca coisa. Basta pouca coisa para tornar um cristão o sujeito mais fraco do mundo. Desiste diante de qualquer obstáculo. Estamos criando essa raça de gente fraca, por quê? Porque não tem a força do alto. Qual é o grande problema? Como é que nós vamos ser robustecidos poderosamente o nosso crescimento do homem interior, se nós só nos enchemos com essas futricas que o mundo nos apresenta? Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a coisas grandes. E digo uma coisa a você: se você tem um projetinho pequenininho para a sua vidinha, você está no lugar e no canal errado. Muda de canal e muda de lugar. Não é aqui. Se você tem projeto pequeno para a sua vida, corre daqui. Porque se esse lugar treme, e se nós estamos suplicando o Espírito Santo, e hoje é dia de Pentecostes, e Pentecostes é para quem quer ser cheio do Espírito Santo, então você está no lugar errado. Vá para o chiqueiro, vá para o buraco. Lá, olha, morra abaixo é uma facilidade, tudo é maravilhoso. Para chegar no chiqueiro o caminho é uma maravilha. Mas é preciso mudar de ótica. Se eu quero ser do Paráclito, eu tenho que ser animado pelo Paráclito. Ora, se é Ele que nos defende dessas três grandes acusações: do mundo, do pecado e do encardido. Se o salário do pecado é a morte, se todos pecarem estão privados da glória de Deus, se, como nos lembra Apocalipse capítulo 12, versículo 10, o encardido é o acusador, é aquele que dia e noite está nos acusando diante de Deus. De que lado eu estou? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então você tem que se esvaziar das coisas do encardido. E como é que eu me esvazio das coisas do encardido? Mudando de lado. Eu estou do lado de quem? Na minha comunidade, na minha família, no dia a dia da minha vida, estou do lado de quem? Do lado de quem defende? Espírito Santo, ou Paráclito. Ou do lado de quem acusa? O encardido, ele tem sempre no bolso dois instrumentos. Os dois começam com a letra L. No bolso direito dele, ele tem uma lista. E no bolso esquerdo do encardido tem uma lupa.
No bolso direito tem uma lista. Que lista? Todos os pecados que nós não confessamos. Todos os erros que fizemos e que fizeram contra nós. Todos. E no bolso esquerdo tem uma lupa. Ora, Jesus disse que quando 2 ou mais se reúnem em nome dele, ele se coloca no meio. Um casal se reúne em nome de Jesus para vencer uma dificuldade. Quem se coloca ali no meio? Jesus. Um grupo se reúne em nome de Jesus para resolver um problema, para delinear um programa de trabalho para o seu grupo de oração, o seu grupo de reflexão. Quem que se coloca ali no meio? Jesus. Uma comunidade faz um grande projeto, um projeto da Em Almas, ou um projeto de restauração de vida, como a nossa Betânia, ou um projeto de evangelização, como vimos aqui ontem a Shalom e aquele grupo cantando somente Just Sing. Quem se coloca aí no meio? Mas quando você começa a acusar alguém, quem é que se coloca no meio? O encardido. E Jesus, quando se coloca no nosso meio, ele nos dá 2 grandes presentes. Jesus nos dá o Pai e o Espírito. Os 2 grandes presentes do Pai, Jesus e o Espírito. Os 2 grandes presentes do Espírito, Jesus e o Pai. Agora, quando você começa a acusar alguém, quando você começa a brigar com alguém, quando você começa a discutir com alguém, quando você começa a falar mal de alguém, quem que se coloca no meio? E ele vem com os 2 presentes dele: a lista e a lupa. Então, eu olho para a Luzia e começo a discutir com a Luzia. Ontem, a Luzia olhou para mim, eu olhei para ela, ela pôs a mão na minha cabeça, eu pus a mão na cabeça dela, e nós oramos um pelo outro, como vocês oraram uns pelos outros. Quem estava no nosso meio? Jesus. E ele nos deu o Pai e o Espírito. Nos deu o Espírito que nos permite chamar Deus de Pai. Mas imagine que hoje eu e a Luzia a gente comece a discutir e a brigar. Quem se coloca no nosso meio? O encardido. E quando eu for falar mal da Luzia, ele vai me dar uma lista. Que lista? Os pecados que eu sei da Luzia, as limitações que eu sei dela. Mas ele não vai dar só a lista, porque se ele der só a lista, eu vou dizer: bem, coitada da Luzia, ela também é limitada. Ele dá a lista e na outra mão ele segura a lupa. E com a lupa o que acontece? Aumenta. E aí a Luzia vai falar mal de mim, vai brigar comigo, ele dá a minha lista para ela e põe a lupa do lado dela. E a lupa, vista ao contrário, ela diminui. Então na lupa eu olho daqui para lá, eu vejo tudo grande, de lá para cá é pequenininho. Os meus defeitos eu não vejo. E é isso que ele vai fomentando. Você quer ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo? Manda o encardido embora. Jogue a lista fora. E como é que se joga a lista fora? O Paráclito convence o mundo a respeito do pecado. O Paráclito diz para mim e para você: você é pecador, eu sou pecador. Nós somos pecadores, sim, nós somos pecadores. Nós somos fracos. Mas nós temos um mediador. Nós temos o primeiro Paráclito. Nós temos alguém que já morreu para que você não sofra mais as consequências do seu pecado. E esse alguém tem nome. E esse é o nome diante do qual todo joelho se dobre, no céu, na terra, nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Inclusive o Senhor dos meus. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna. Eu vou viver, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós.
E em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe e Senhora nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.